Olá, meus amigos, um dia de muita paz e de muita paz para todos nós. A gente só consegue paz depois que nós aprendermos a manusear a paz de Cristo. Hoje, exatamente 19 de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Nós vamos solicitar para a nossa irmã Carla realizar a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Arami irá fazer a recapitulação do nosso estudo. E temos aqui a nossa querida Narumi, nossa querida Lígia, que irão emprestar as suas vozes. E a gente realmente entra no personagem. Vocês que estão ouvindo devem se assustar um pouco, né? Mas aqui a gente vive realmente, a gente se sente dentro realmente da história. E queremos passar isso para cada um de vocês que estão acompanhando através do canal. Vamos orar? Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos com alegria essa oportunidade que tu novamente nos dás de nos reunirmos nesse oásis de lições de aprendizado. Ajuda-nos, Senhor, sempre mais a compreender essas lições e saber que no dia a dia devemos colocá-las em prática, devemos lembrar dessas lições que nos calam fundo e nos falam da vida real, da vida espiritual, que possamos escutar nossos anjos amigos, nossos conselheiros, acalmar nossa mente nos momentos turbulentos e escutar esses amigos que tu permites que nos oriente. Fica conosco, nos ajuda e nos orienta hoje e sempre. Que assim seja. Como nós sabemos, a Clarencio, Hilário, Eulália e André Luiz vieram do mundo espiritual para ajudar uma mocinha que fez uma prece pedindo ajuda para a mãe. Só que a própria obsessora do lar é a mãe desencarnada. A mãe desencarnada se chama Odila, que persegue a nova esposa do marido, que é Zumira. No nosso penúltimo capítulo, nós vimos a Odila perseguindo a Zumira na praia, acusando-a de assassina do filho Júlio. Voltando desse passeio, a Zumira, o Clarencio deu um passe reconfortante, ela ficou dormindo. E para ter um melhor auxílio, eles vão visitar o Júlio. Então, nós iniciamos no último estudo, eles indo a uma casa de uma senhora, onde a Eulália ia levar duas senhoras para verem os filhos desencarnados. Mas eles vão no lugar da Eulália para conversar com o Júlio. Então ele deixou, o Clarencio deixou o Hilário e o André Luiz na casa da senhora Antonina e foi buscar outra. Paramos bem aí, onde eles estão na casa da Antonina, que tem 4 filhos e um deles é o desencarnado que ela vai visitar à noite. Então, nós sabemos só o nome do Marcos, que com 8 anos, que está desencarnado. E lembrando, o Júlio era o filho de quem? Odila. Da Odila, que já está no mundo espiritual. E nós comentamos bastante isso. Poxa vida, ela está tão focada na vingança e no antigo esposo, né, que a gente brinca e chama de fofo, que ela não se lembra do filho. Poxa, se ela está desencarnada, o filho, e está viva, né? O filho também, de certa forma, está desencarnado e está vivo em algum lugar. Isso é o que a gente chama de monoideia. Quando a gente está numa monoideia, a gente não usa, a gente não consegue pensar. A gente não consegue usar a razão. Esse é o problema. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Hilário e eu. Quem é Hilário? O colega de André Luiz. O amigo de André Luiz, que está acompanhando. É o aluno também, é o aprendiz. Confere isso? Hilário e eu penetramos a sala desataviada e estreita. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé, junto de 3 lindas crianças, 2 rapazinhos entre 11 e 12 anos e uma loura pequerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. Então, vamos lá. Ela tem o Marcos, que desencarnou de 8 anos, com 8 anos, e tem mais 3 crianças, né? São 2 rapazinhos, um tem 11, outro tem 12,
e mais a pequerrucha, né? No recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado, como que se colocava à escuta. Tinha um velhinho ainda dentro da casa. Desencarnado. Dona Antonina estava ali escutando o evangelho, porque ela está fazendo o evangelho, né? Dona Antonina colocou sobre a toalha muito alva 2 copos com água pura, tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se. Logo após, falou carinhosamente: Se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. A pequenina levou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, cerrando os olhos, recitou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Assim seja. Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal. Dona Antonina sorriu satisfeita e exclamou: Você orou muito bem, minha filha. E, dividindo agora a atenção com os 2 meninos, entregou o evangelho a um deles, convidando: Abra, Henrique. Vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. O rapazinho escolheu o texto ao acaso, restituindo o livro às mãos maternais. A genitora, emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18 das anotações do apóstolo Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E a dona Antonina vai comentar, mas eu gostaria também de fazer um rápido comentário sobre essa passagem de Jesus. Quando ele falou 70 vezes 7, vai 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Depois que eu fizer 490 vezes, pronto, eu não vou mais precisar perdoar. Na verdade, Jesus está dizendo assim: enquanto você se sentir magoado, você terá que perdoar. Porque guardar mágoa ninguém pode. Então, qual é o convite? Não se sinta magoado. Então, quando eu não mais me sentir e guardar qualquer sentimento contrário, eu não tenho mais a necessidade. Você vai dizer, é muito difícil. E perdoar é fácil? Será que perdoar é muito mais difícil do que resolver a emoção, o sentimento, essa emoção adoecida, né? Essa dor emocional? Tá bom, tia, como é que se faz isso? Tá certo que tem coisas e coisas, mas às vezes a gente guarda uma mágoa por qualquer coisa. Até se de repente a Mita passar a não falar comigo, eu guardo uma mágoa. Olha o nível que nós chegamos. Então tá, se eu sou uma pessoa extremamente melindrada, tenho muitos problemas vamos dizer assim, de amor, de auto-amor, a falta realmente do auto-amor, então se ela passou e não falou comigo, eu vou dizer, ela não me viu. Ou então ela não tá bem. Mas eu ficar ali remoendo, a Mita não falou comigo, será que eu fiz alguma coisa? Mas é porque a Mita é isso, a Mita é aquilo, e vou guardando a mágoa. Então isso é resolver na hora, não guarda essa dor emocional. Trabalha ela ali, né? Então, se alguém sujou as mãos, deixa a pessoa com a mão suja, não suja a sua também. Então, é muito mais fácil a gente lidar com a dor emocional e tentar resolver a ter que guardá-la e ficar nutrindo e alimentando ela. Aí, realmente, vai dar trabalho. Então, esse movimento, ele vai exigir de mim um perdão. Então, enquanto eu me sentir magoado, eu terei necessidade de
perdoar. Calou-se a dona Antonina, como quem aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes, e o pequeno Henrique, iniciando a conversação, perguntou com simplicidade: Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? Demonstrando vasto treinamento evangélico, a senhora replicou: Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis, caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. O mais lindo que eu achei na dona Antonina é a capacidade dela de entender que ela tem que adaptar o evangelho na linguagem e no meio das crianças, da vida que eles... Então, qual é o exemplo que ela pegou? A escola. Então, para você que faz o evangelho no lar, por exemplo, a gente não faz o evangelho de domingo? Para mim fica difícil, né? Mas eu sei que tem crianças que acompanham. Então, vez ou outra, eu tento trazê-las, né, dar um exemplo para que ela... Tem uma testemunha aqui, né, a Maria. Né, Maria? Tu assiste o evangelho, né, Maria? Maria está acompanhando a mãezinha Marisa dela. Então, a gente tenta fazer essas pinceladas para trazer as crianças. Então, se você faz evangelho em casa e você tem crianças, faça do evangelho algo agradável para a criança, para que ela possa participar. Então, traga uma historinha, leve aquilo para a vida dela, para o dia a dia dela, para que ela possa entender a lição. Não é verdade? E essa mãe teve essa sensibilidade, e ela fala que serve para a gente. Então, somos levados a crer, meu filho, porque ele perguntou, mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande, né? 70 vezes 7, né? Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, ensinando-nos a desculpar todas as faltas do próximo, ele estava o quê? Inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se das dificuldades da vida não pode separar-se do mal. Então, se a pessoa carrega essas dores emocionais, essas mágoas dentro de si, essas raivas dentro de si, como é que essa pessoa é no dia a dia? Um doce, uma amorosidade, exala a paz? Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis, porque o não perdoar é estar preso no passado. É aquilo que a gente diz, você põe uma algema na tua mão, no teu braço, e coloca a outra parte da algema no braço do outro. Vocês estão ligados. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis, ela caminha sempre com a irritação permanente, vai ficando amarga. Imaginemos vocês, ela dá um exemplo, né? Na escola, se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições, porque a tua cabeça vai estar onde? Nos aborrecimentos. Hoje é um colega, menos amigo, a preparar lamentável brincadeira, amanhã é uma incorreção do guarda enfadado, ali cansado, em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizar é dar movimento, é tirar o movimento. Imobilizarem, ou seja, pararem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa o quê? Pior. Isso é pra gente. Afligindo a professora, ou seja,
Se eu guardo esse adoecimento emocional, essa dor emocional, essa raiva, seja lá o que for, e isso eu vou passar para outra pessoa. É o deslocamento, né? A minha presença se torna algo desagradável com qualquer pessoa. Desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Você prejudica a sua saúde e o meio que você está inserido. Qualquer lugar que você for, você é uma pessoa problemática. Uma pessoa chata de se conviver, né? Ninguém estima a companhia daquele. Ou seja, ninguém quer. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente o quê? Isolada. Por quê? Quem que vai querer essa companhia? Ninguém estima, ninguém gosta, né, de estar, né, da companhia daqueles que somente derramam de si mesmo o vinagre da queixa ou da censura. Quem que gosta? Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou: Você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não. Escolherei água pura, cristalina. Replicou o Haroldo, né, o mocinho muito sério. Assim somos também em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Ai, que lindo isso, né? Com explicação, né? A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é o coração que possa reconfortar o nosso. Como é que essa pessoa vai ter... Então, por isso é que Jesus diz assim, antes de orardes, se tu tens algo contra alguém, né? Lembra disso? Vá lá, né? Se reconcilie, depois vem e faça a sua oferta, a sua oferenda no altar. Então, porque como com o coração carregado de mágoa, de ódio, de revolta, de revide, vai conseguir orar? Não consegue. Por conta das vibrações. O próprio Chico, são histórias, né? Que se conta, acho que tem até livros que retratam a vida de Chico, da história que o cachorrinho dele estava muito adoecido, né? E ele chegava à noite do trabalho, tinha que limpar o cachorro, era um trabalho, né? A gente que tem cachorro velhinho em casa sabe disso, eles dão um trabalho. E aí a irmã foi e disse assim, vou matar o cachorro, que aí, coitada, ela ficou com pena do trabalho que o Chico estava tendo e deu veneno pro cachorro, o cachorro morreu. Quando o Chico chegou, né, soube, ele ficou muito entristecido com aquilo e guardou essa dor emocional. Olha que interessante. E aí, passando os dias, ele obviamente, olha o Chico, mas a dor ficou ali, a mágoa ficou ali. Aí o Emmanuel disse assim, Chico, essa mágoa está começando a atrapalhar o nosso trabalho. Olha que interessante, porque quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala de comunicação com os espíritos, a gente está falando de sintonia, a gente está falando de combinação fluídica, porque isso interfere na sua vibração, isso interfere na sua emanação. E aí a última coisa que Chico queria era atrapalhar o trabalho de Jesus. E ele disse, o que eu devo fazer? Né? Ele disse, busque saber qual é o presente que ela mais quer e dê para ela. Ele disse, mas ela que me fez o mal e eu que tenho que dar o presente, né? Aí Emmanuel disse, não é eu, Chico, que ensina isso, é Jesus. E aí ele descobriu que ela queria uma máquina de costura. E deu, comprou, caríssimo, imagina, né? Para estar vivendo na sua dificuldade, deve ter parcelado 1.500 vezes.
e entregou. Quando ele deu esse presente, aquela vibração que estava, olha só como a coisa é material, né? Que estava impregnado dele, aquilo se desfez. Então, olha como a gente tem que estar muito atento, né? Porque às vezes, como diz o Evangelho, são as alfinetadas do dia que acabam por ferir. E a gente vai guardando aquele sentimento. A Marisa está perguntando, mas a Marisa está perguntando, na verdade afirmando, né, Marisa, que essas mágoas, elas vão impregnando, mudando, vai interferindo nas vibrações, mas acabam adoecendo o perispírito, que acaba também refletindo no corpo físico e virando uma enfermidade. Sim, pode. Agora tem níveis, porque eu acho assim que o que mais destrói o nosso corpo não é só a mágoa, mas é o ódio, sabe? Aquele movimento de você revidar, de você desejar o mal, de você vingar-se, né? Não chegou nesse nível o do Chico, mas prejudica assim a gente. Uma pessoa que vai guardando muita mágoa, que mesmo que ela não deseje o mal, mas ela é uma pessoa muito sensível, se machuca com tudo, se magoa com tudo, ela vai adoecer também o corpo. Porque o que a gente tem que entender, até falando só da parte científica, se nós conhecermos o nosso corpo, a gente vai ver o quanto a mente está ligada com tudo. Com tudo. O nosso encéfalo está ligado com todo o nosso corpo. Tudo, não tem como. Então, a alma que não perdoa, retendo mal consigo, assemelha-se o vaso que está cheio de não só lama. Fel é amargo, né? Suja, fede, mau cheiro. É suja, né? E o fel é amargo. Então, imagina uma convivência dessa. Não é o coração que possa reconfortar o nosso, não tem como. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Então, como é que eu vou me arvorar a fazer um trabalho do Cristo nessa condição? Não é capaz de ajudar-nos a vencer a dificuldade da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa vai ficar o quê? Maior. Então, dependendo... Exatamente, você vai conversar, olha, eu estou tão magoada com a Narumi, ela fez isso mesmo, mas ela é insuportável mesmo. Você tem mais é que se separar, se afaste, deixa que ela se vira sozinha. Você entende isso? Você já se deparou com uma pessoa assim? Né? Que você vai conversar, a pessoa não tem docilidade no coração, não tem amorosidade do coração, não sabe perdoar. Então, exatamente. Então, o que ela faz? Ela vomita mais ainda e faz com que o outro fique... É só a gente parar para pensar. Então, imagina essa pessoa, eu com raiva da Narumi, indo conversar com Jesus. Tá bom. Imagina eu com raiva indo conversar com o nosso Chico. Ou com um ser humano amoroso. Vai dizer, calma, Conceição. Narumi ainda é muito jovem, né? Presta atenção e tal. Então vai ali e vai me mostrando espaços, campos, que eu, de repente é verdade, eu não tinha pensado dessa forma, eu ainda não tinha enxergado por isso. Entende por que ela disse que não pode consolar? Faz sentido? Então uma pessoa azeda, amarga, lama e fel nesse vaso, só vai saber da amargura e só vai sujar mais ainda o coração do outro. Por isso é que Jesus, os hebreus, eles usavam muito o termo vaso, né? Daí dizer que Paulo era o vaso escolhido por ele, né? Daí ele fala assim, tá? Não se colocar um bom vinho em um vaso que está sujo, o que vai acontecer com o vinho? Vai virar um vinagre. E o vaso nada mais é do que o nosso mundo íntimo. Se apresentarmos nossa mágoa, então, a um companheiro, já sabemos o que vai acontecer. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol, brilhando em casa limpa. Né? E é aquilo que a gente já falou, o amor, ele é o sol. E o sol, ele não escolhe para quem ele vai emitir luz. Ele irradia. Então, quando Jesus diz fazer brilhar a vossa luz, ame.
Quando a gente acender isso aqui, gente, a gente não vai ser só legal com fulano, só legal com Beltrano, só legal com aquele grupinho. Aonde chegar, você é legal. O sol está aceso, brilhou. E é isso que nos falta realmente. Fazer brilhar a vossa luz. Expressivo intervalo fez-se notar. O jovem Haroldo, de semblante apoquentado, interferiu indagando. Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas? Ainda assim. E, observando-o inquieta, Dona Antonina acentuou. Por que tratas deste assunto com tamanha preocupação? Disse o menino algo triste. Refiro-me ao papai. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? O pai dele fez o quê? Então, falou em perdão, falou em mágoa, acionou a dor emocional que ele carrega, o abandono do pai. E lembra que essas crianças, o Haroldo está com quantos anos? 12 anos. Qual é a pior fase para uma separação? 8 anos de idade. A partir de 8 anos de idade é péssimo. É péssimo uma separação dos pais. Então, a gente é por isso que eu falo, a responsabilidade de um casamento. A responsabilidade dos filhos. Então, casamento não é filme, não é um romance, é vida. Você vai lidar com seres humanos ali dentro, você vai lidar com emoções. Agora, ainda bem que a dona Antonina é um ser espiritualizado. Se não fosse, se fosse aquela mãe que carregasse mágoa, tu imagina o terror que ia acontecer agora com essa resposta? Menos nesse caso. Lembra? Jesus falou menos na separação. Não, e a gente pensa assim, lembra que ainda há pouco ele leu, uma pessoa que carrega mágoa, que carrega, como ela colocou, é vinagre e lama. E é impossível consolar ou ajudar alguém. Então imagina se ela carregasse isso dentro dela, pegando a dele, e isso acontece muito. Nas separações, se um dos cônjuges carregam mágoa, usam os filhos para colocar contra o outro. Sem ter, olha que ato de egoísmo, sem ter a noção, a ideia do mal que vai estar ocasionando desse ser que vai crescer, que vai ser um adulto. Disse então o menino algo triste, né? Comentou a nobre mulher. Vamos ouvir a dona Antonina. Oh, meu filho, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco. Mas, se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor do teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Ela tem um sol dentro dela? Sim. Ela irradia de forma indiscriminada? Sim. Porque se o marido tivesse, era o melhor do mundo. Se não tá, é o pior do mundo? Não. Então você vê que ela pegou todos os pontos e realmente ele te deu a vida. A vida orgânica ele te deu. Nós não sabemos o que aconteceu com seu pai. Então é esse o movimento de uma alma nobre, que não carrega nem lama e nem vinagre dentro do coração. Nem fel e nem lama. Nem fel e nem lama dentro do coração. Entendemos isso? Então, hoje, como nós estamos lidando muito, hoje, infelizmente, é algo muito comum, a separação, mas que a gente possa ouvir isso e perceber. Então, se eu não consigo resolver isso dentro de mim,
Eu não tenho capacidade de ouvir e de dar conselhos a ninguém. Vamos primeiro resolver isso dentro da gente. Recordando, talvez, que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou: Um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda: honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devemos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. Ela está batendo em tanto ponto aqui familiar que mexe realmente, a gente sempre fala isso no nosso evangelho. A lei é honra a teu pai e tua mãe. Ele não pede ama, honra. Porque tem pais e tem pais. Por exemplo, eu tive a alegria de ter um pai e uma mãe espetacular. Então foi muito fácil amar minha mãe e amar meu pai. É muito fácil, né? As lembranças são muito agradáveis. Ele fez a sua posição do provedor do lar e ela fez a sua posição de coração do lar. Aquela mulher sempre muito presente. Então, mas assim, existem outros casos que não é fácil amar. Mães difíceis, pais difíceis, pai e mãe muito difícil às vezes. Nesse caso aqui, que abandonou a responsabilidade como pai, abandonou 4 crianças. Imagina, 4 crianças. Uma desencarnou. E a gente percebe que ela poderia despertar muita raiva, muita mágoa, mas não. Ela orienta: meu filho, ele deu a vida. Então, gente, por pior que possa ser seu pai, por pior que possa ser sua mãe, se você é hoje um adulto, você não chegou onde chegou sozinho. Então, isso é o suficiente para nós honrar e respeitá-los. Não nos cabe, né? Não nos cabe julgar qualquer atitude dos nossos pais. Não nos cabe fazer isso. A nossa posição de filho e de filha é, sim, ajudá-los sempre que for necessário e possível, até os últimos dias. Honrarás teu pai e tua mãe. Isso aqui, gente, é o decálogo, lá em Moisés, 1500 anos antes de Jesus Cristo. A reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Haroldo mostrou-se conformado, todavia ainda ponderou: Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Olha aí, a morte de Marcos. E se realmente ele teve essa responsabilidade? Na verdade, ele vai carregar essa responsabilidade. Marcos tinha que desencarnar? Tinha. Mas uma coisa é desencarnar tendo todo o amparo, outra coisa é não ter. Dona Antonina enxugou apressada as lágrimas que lhe caíram espontâneas, porque tocou num ponto, né, a desencarnação do filho, né? Ante a evocação do filhinho, e continuou: Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Novamente, olha, mesmo ela carregando a dor da saudade, não é a mágoa, é a dor da saudade. Imagina, não é fácil uma mãe sepultar um filho, a dor está lá, então o que tocou foi a dor, mas a gente percebe que ela não carrega absolutamente nenhuma mágoa em relação ao marido, e ela está sempre tentando mostrar, né? Porque dentro dela não tem fel, não tem lama, não tem. Nesse ponto da conversação, Lisbela inquiriu graciosa: Mãezinha, Marcos nos vê? Esclareceu Dona Antonina, emocionada. Sim, minha filha. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus
forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com as nossas melhores recordações. Que lindo, né? Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite, demorava-se absorta, mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique fizesse a oração de encerramento. O Petis, a criança, o menino, repetiu a prece dominical, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha, e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices de água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos. Está vendo por que a titia está lá no Evangelho e diz assim: gente, corre lá na cozinha, pega a sua água. Se tiver alguém doente, coloca 1 litro separado. Lembra que a tia fala isso? Vocês fazem o Evangelho com a tia dia de domingo? Que oportunidade, nós somos uma família tão grande já, ali naquele momento, vários lares em vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, acompanhando e vibrando juntos em um só pensamento. Olha que bênção, né? Eu até digo, não faça o Evangelho deitado na cama, respeita, é Jesus no lar, né? A dona da casa repartiu, então, com os pequeninos, alguns cálices de água cristalina, que tanto o senhor Hilário quanto o senhor André Luiz magnetizaram, né? E, logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a câmara, para o quarto, em que se recolheriam todos juntos. Gente, colo de mãe é bom, né? Né, Maria? Colo de mãe é bom, né? Deitar assim na cama pertinho da mamãe é muito bom, né? E assim, meus irmãos, nós finalizamos mais um capítulo da obra Entre a Terra e o Céu, foi o capítulo 6. Alguma colocação, alguma pergunta, meninas? Wesley, Lígia, Augusto, Elaine, Tarcísio. Gente, que bom. Graças a Deus, trabalho, missão cumprida. Graças a Deus deu tudo certo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Na verdade, Jesus está dizendo assim: enquanto você se sentir magoado, você terá que perdoar. Porque guardar mágoa ninguém pode. Então, qual é o convite? Não se sinta magoado. Então, quando eu não mais me sentir e guardar qualquer sentimento contrário, eu não tenho mais a necessidade. Você vai dizer, é muito difícil. E perdoar é fácil? Será que perdoar é muito mais difícil do que resolver a emoção, o sentimento, essa emoção adoecida, né? Essa dor emocional? Porque o não perdoar é estar preso no passado. É aquilo que a gente diz, você põe uma algema na tua mão, no teu braço, e coloca a outra parte da algema no braço do outro. Vocês estão ligados. Porque eu acho assim que o que mais destrói o nosso corpo não é só a mágoa, mas é o ódio. Sabe? Aquele movimento de você revidar, de você desejar o mal, de você vingar-se, né?
por isso. Entende por que ela disse que não pode consolar? Faz sentido? Então, uma pessoa azeda, amarga, lama e fel nesse vaso, só vai saber da amargura e só vai sujar mais ainda o coração do outro. E é aquilo que a gente já falou, o amor, ele é o sol. E o sol, ele não escolhe para quem ele vai emitir luz. Ele irradia. Então, quando Jesus diz fazer brilhar a vossa luz, ame. Quando a gente acender isso aqui, gente, a gente não vai ser só legal com fulano, só legal com Beltrano, só legal com aquele grupinho. Aonde chegar, você é legal. O sol está aceso, brilhou. E é isso que nos falta realmente. Fazer brilhar a vossa luz. Então, gente, por pior que possa ser seu pai, por pior que possa ser sua mãe, se você é hoje um adulto, você não chegou onde chegou sozinho. Então, isso é o suficiente para nós honrar e respeitá-los. Não nos cabe julgar qualquer atitude dos nossos pais. Não nos cabe fazer isso. A nossa posição de filho e de filha é, sim, ajudá-los sempre que for necessário e possível, até os últimos dias. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agora vamos orar. Vamos pedir para o nosso irmão Wesley fazer nossa prece de gratidão. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez obrigado. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos fantásticos. Observando que ainda há muito que percorrer. Ainda rastejamos, Pai. Ainda carregamos dentro da gente muito fel, muito lodo, uma dificuldade enorme ainda de perdoar. Sabemos que de todo nós somos vítima e que se muitas vezes passamos por dificuldades com pessoas, é porque aí temos o que aprender, temos o que resgatar. Que possamos entender, meu Pai, ainda esse princípio básico do perdão, do auto-perdão. Que saibamos contar contigo também, meu Pai. Não estamos só. Sei que sou pequeno, sei que sou fraco, mas tenho o Senhor como Pai bondoso, amoroso, justo. Que eu possa ter discernimento para recorrer a Ti de coração puro, porque eu sei, Pai, que através de Ti vem o auxílio. Pai, obrigado por esse banquete divino. Obrigado por o Senhor nos mostrar nessa obra caminho, pela experiência dessa mãe que também sofre, que também sente a falta do filho amado, mas que nos ensina o perdão, a compreensão, nos ensina que sempre podemos contar com teu auxílio. Muito obrigado, querido Pai, que assim seja.